para colocar. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma passagem bem conhecida, né? Mas foi o que eu falei no começo, eu ouvi a pregação a respeito desse capítulo, desse texto, e foi uma mensagem muito rica de entendimento, de esclarecimento, e eu quero compartilhar com vocês o que eu ouvi, né, através dessa pregação, dessa mensagem, tá bom? Porque fala de parábolas, né? E eu vou ler esse capítulo, porque eu preciso ler todo esse texto do capítulo 15, e depois eu vou falar a respeito. A parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, preste atenção o que Jesus está falando. Jesus lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, havendo naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazendo-me de ser chamado teu filho, fazendo-me como um, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa foi a atitude do pai. O pai, quando viu o filho, né, moveu-se de íntima compaixão e correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai,
estava com ele. Olha, novamente o pai tomou uma atitude. Saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, olha o que o pai disse para o filho: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra sempre é reveladora, Senhor. Tua palavra sempre nos traz ensinamentos. Senhor, que possamos estar abertos, Senhor, à tua voz, atentos ao teu falar, para que possamos crescer, Senhor. Crescer em graça e em conhecimento de ti, Senhor, para que possamos encontrar o centro da tua vontade. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma palavra tão conhecida, né? Porque essa palavra ficou conhecida por causa do filho pródigo, né? A história do filho pródigo. E quando a gente lê esse capítulo, na verdade, Jesus ele não diz que vai contar três parábolas, né? Jesus diz que vai contar uma parábola, mas dentro dessa parábola que Jesus conta, tem três histórias. Três histórias. E Jesus começa a falar, porque Jesus, quando ele começa a falar da ovelha perdida, ele começa falando da ovelha perdida. Jesus começa falando daquilo que se perdeu fora, longe. A ovelha perdida. Jesus está falando por parábolas, que é uma maneira alegórica de se falar de verdades importantes, né? E Jesus fala da ovelha perdida. Jesus está falando de algo que se perdeu fora, estando longe, né? E depois Jesus vem, logo depois, e fala outra história, da dracma perdida dentro da casa. Jesus está falando novamente, de uma forma alegórica, sobre uma verdade muito importante, de algo que se perdeu dentro, estando perto. Essa é o que Jesus estava querendo dizer através da parábola da dracma perdida, porque aquela mulher perdeu uma dracma dentro de casa, né? Ela estava perdida, mesmo aquela dracma estando perto. Ela conseguiu perder. E a ovelha estava dentro, mas saiu e lá fora se perdeu. Se perdeu estando longe de algo que se perdeu estando longe e de algo que foi perdido estando perto. Depois de Jesus falar dessas duas histórias, Jesus vem e conta sobre os dois filhos que ele tinha. E, na verdade, Jesus estava falando com essas duas parábolas a respeito desses dois filhos dele, né? Desse pai. Ou seja, o pai tinha dois filhos e um dos filhos dele, o mais novo, fala para o pai, pede ao pai a parte da fazenda, da herança que lhe cabia, né? E pede a parte dele para ir embora. Para ir embora e pede ao pai a parte que lhe cabia. Ou seja, esse filho estava ferindo o pai, porque o pai ainda não havia morrido. Herança a gente bem entende que a gente só recebe depois que a pessoa morre, né? E quando o filho mais novo pede, né, o seu direito da herança para ir embora, ele está ferindo o pai, porque ele demonstra que não tem amor pelo pai, ele só está interessado na herança do pai, nas coisas que ele julga pertencer a ele, né? Mesmo antes do pai morrer, ele já faz questão daquilo e pede para ir embora. Ou seja, aquele filho pediu e o pai, com toda paciência, com todo o amor, dá para o filho. Ele não excomunga o filho, ele não diz para o filho ir embora, ele não diz para o filho que você agora me considere
que eu morri para você, porque você está pedindo a tua parte da herança, então eu entendo que para você eu morri, e para você e para mim você também vai morrer. O pai não falou nada disso para o filho. O pai deu a herança que lhe cabia, e o filho foi embora, né? E se perdeu lá naquele mundão que ele viveu, gastando toda aquela herança, e depois o filho volta arrependido, né? Volta arrependido, pedindo, dizendo para o pai: pai, pequei contra ti e contra o céu, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos seus trabalhadores. O filho, ele viu e se arrependeu de tudo que ele fez, né? E voltou e pediu ao pai perdão. E quando aquele filho volta, o pai, quando vê o filho voltando, ele também não vira as costas para o filho, muito pelo contrário. Ele, quando vê o filho voltando, a palavra diz que o coração dele se enche de compaixão. Né? Olha só, ele se enche de compaixão quando vê o filho voltando para casa. Né? E ele abraça o filho, beija o filho, e manda vestir as melhores roupas naquele filho, né? Sem em momento nenhum questionar, né? Por que ele gastou, por que ele foi embora. Você perdeu tudo porque você fez tudo errado. Não, o pai beijou o filho, o pai abraçou o filho, o pai colocou um anel no dedo do filho, honrando o filho, né? Honrando o filho. E a palavra de Deus diz que quando o irmão, né? O irmão mais velho chega em casa e ouve as músicas tocando, a festa acontecendo, e ele pergunta para os empregados, né, o que está acontecendo? Que festa é essa? Qual a razão de tanta alegria? Aí os empregados lhe falam: porque o teu irmão voltou e o teu pai fez uma festa. Teu pai matou um cordeiro, um cevado, né? Teu pai matou e está fazendo uma festa. Teu pai vestiu ele de vestes novas, colocou um anel no dedo dele. E o teu pai se alegrou porque disse que ele estava morto e agora reviveu. Olha a atitude do irmão mais velho, né, que teve quando quando soube que o irmão mais novo havia voltado. Ele se indignou. Ele ficou indignado do pai ter feito aquela festa, né, para o filho que havia pego toda a herança que ele tinha e perdeu tudo, e agora estava voltando, e o pai, com tanta alegria, com tanto amor, né, estava recebendo aquele filho mais novo. Na verdade, a dracma perdida falava desse filho que estava perdido dentro de casa, né? Aquilo que se perdeu estando dentro, estando perto. Porque, irmãos, pensa bem, a pior perda que a gente pode ter, né, é quando a gente perde. A pior perda que a gente vê nessa história, na verdade, também é desse filho que ficou, né? Porque a pior perda que a gente pode ter é quando a gente perde o amor, quando a gente perde a compaixão. E ele tinha perdido o amor pelo irmão que se foi, né? Pelo irmão que tinha ido embora e que agora estava voltando arrependido, vivo. Ele não considerava isso como alegria. Ele se entristeceu e se indignou. E olha a atitude do pai, né? Quando viu que o filho mais velho estava indignado por causa da postura do filho mais novo que havia voltado. O pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Porque o filho mais velho disse: pai, o senhor nunca fez uma festa para mim. O senhor nunca mandou matar um bezerro, nunca falou para eu convidar meus amigos e fazer uma festa. Agora, esse meu irmão que foi, gastou tudo. Tudo que era teu, dele por direito, e você agora faz uma festa para ele. O pai disse: meu filho, olha o que o pai diz para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, filho. Tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Vamos pensar, irmãos, vamos analisar na postura desse pai, porque quando a gente fala de pródigo, né, de proezas, de quem esbanjou, né,
quem esbanjou posição de compaixão, de amor, na verdade, nessa história, foi o pai. O pai foi o mais pródigo dessa história, porque o pai esbanjou amor, o pai esbanjou carinho, o pai esbanjou perdão, o pai esbanjou integridade, justiça, né? Ele não ficou visando nada do que ele tinha e perdeu, porque tudo era do pai. Pensa, toda a herança era do pai, todos os bens eram do pai. E o pai tinha direito de dar aos filhos, ou dar a quem quiser, porque tudo era do pai. Mas o filho mais novo fez questão de pegar o que era dele e ir embora, mesmo sem o pai ter morrido, né? E o filho mais velho, que tinha direito a as duas maiores partes, né, da herança, porque 2/3 da herança era do filho mais velho, do filho primogênito, ele tinha direito à maior parte. Independente se o filho tivesse ali na casa ou não, o mais velho ele tinha direito da maior parte da herança. Mas mesmo assim, tendo direito da maior parte da herança, ele ainda se indignou com o irmão dele que voltou arrependido, né? Então, o que que a gente aprende com essa parábola? Que esse pai, ele esbanjou amor. Irmão, quem somos nós nessa história, né? Nós vamos ver agora aqui, trazendo para um lado espiritual, Jesus. Jesus é o pai amoroso, né? E quem somos nós nessa história? Nós somos a ovelha que se perdeu lá fora, que está perdida lá fora, né? Que pegou, recebeu todas as bênçãos do pai quando estava na casa, e mesmo assim virou as costas para o pai e foi embora. Deixou a casa do pai e foi embora e não quis mais saber do pai, nem da casa. E chegando lá, perdeu tudo. Será que nós somos esse que estamos como aquela ovelha que está perdida lá fora? Ou será que nós somos a ovelha que está perdida dentro da casa? Quantos de nós também não podemos estar perdidos dentro da casa, né? Porque perdemos o amor ao próximo, porque perdemos a compaixão, porque perdemos a comunhão, porque não temos mais alegria e prazer de ver e de querer que aqueles que se forem voltem, né? Ou daqueles que estão, não vá embora, né? Quantos dentro da casa, né, estão perdidos também? E quem somos nós nessa história? Mas, de qualquer maneira, hoje, seja você a ovelha que está perdida lá fora, ou seja você a dracma que está perdida dentro, eu quero te dizer que tem um Pai amoroso, tem um Deus amoroso, que está como aquele pai que, quando viu o filho ainda longe, quando viu o filho ainda longe voltando, a alegria dele foi saber: meu filho vive, meu filho está vivo. E foi abraçá-lo e o beijou, e o recebeu, e o honrou novamente. E quando o pai viu a indignação do filho mais velho, o pai também, cheio de amor e compaixão, disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, meu filho. Não se aborreça com nada disso, porque tudo é teu. Jesus, ele sempre tem tudo para nós, para os seus filhos. Não importa se você é a ovelha que está lá fora ou se você é a dracma que está aqui dentro. Não importa se perdemos algo e não conseguimos ver, mas o Senhor hoje está nos dizendo: Ele quer nos ensinar a ser como esse pai, que ele que foi o pródigo dessa história. Ele foi um verdadeiro esbanjador dessa história. Que sejamos como esse pai que esbanjou amor, que esbanjou compreensão, que esbanjou carinho, que esbanjou perdão.
que esbanjou alegria por ver que o filho perdido estava de volta e o que estava perdido dentro poderia ser encontrado novamente. Porque o que o pai queria é que houvesse união. Tudo era do pai. E olha para a nossa vida, irmãos. Olha para o que nós temos. O que nós temos é nosso? Não. O que nós temos é de Deus. É tudo dele. Tudo dele. Tudo para ele. E ele dá para quem ele quer. Então, tudo que a gente tem, nada é nosso. Tudo é dele. E ele diz que tudo que é dele é nosso. Por isso que temos. Por isso que temos. Por isso que temos vida. Por isso que temos paz. Por isso que temos alegria. Por isso que em meio às adversidades e às dificuldades da vida, né, nós temos a certeza e a confiança de que esse Pai amoroso está presente, está conosco. Ele sempre está disposto a esbanjar amor e compreensão, amor e perdão. Ele sempre está disposto a nos perdoar, ele sempre está disposto a nos abraçar. Ele tanto não quer que nós venhamos a nos perder dentro de casa, como ele também não quer que a gente venha se perder fora de casa. É esse Pai amoroso que hoje está aqui conosco para dizer que seja quem você for hoje, a ovelha que se perdeu fora ou a ovelha que está perdida dentro, ele é o Pai amoroso que nos abraça. Ele é o Pai amoroso que nos recebe. Ele é o Pai amoroso que põe um anel de honra nos nossos dedos. Ele é o Pai amoroso que troca as nossas vestes. Ele é o Pai amoroso que diz: meu filho, minha filha, tudo que eu tenho é teu. Descansa, se alegra, regozija, porque tudo que é meu é seu. Então, é essa palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. Essa palavra que o Senhor enriqueceu meu coração quando eu a ouvi. Por isso eu quis compartilhar com vocês. Que Deus abençoe poderosamente a nossa família. Que nós sejamos independentes, né, de qualquer coisa, né? Um filho amoroso, um filho obediente, um filho que se alegra com tudo que alegra o coração do Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe. Gabriel, põe esse hino de novo para tocar e nós vamos estar agradecendo, né, a Deus através desse louvor. Põe esse louvor.